Cara, o meu dia, ele sempre. O meu dia, ele sempre começa, principalmente na segunda-feira, dando um recap em tudo o que aconteceu no final de semana, respondendo a todos os alunos que me enviaram mensagem no Discord, todas as PRs. E uma das coisas que eu vou fazer agora, porque era para eu estar gravando aula, mas está chegando uma encomenda que logo eu quero mostrar para vocês também. Então eu tô aqui esperando o interfone tocar a qualquer momento, mas eu vou dar uma olhada nas PRs que foram enviadas e nos comentários que foram enviados sobre o meu site, o Fala Dev, porque semana retrasada eu postei um vídeo aqui no YouTube, né, um vlog, onde eu mostro a construção desse projeto, que a ideia é que ele seja como se fosse não é bem um portfólio, mas um site pessoal onde tem todas as minhas configs do VS Code, configs do terminal, meu setup, tanto de desenvolvimento quanto de gaming, porque são coisas que as pessoas me perguntam muito. Então eu criei um site que mostrava tudo isso. E o mais legal é que depois que eu coloquei esse site no ar, muita gente começou a enviar várias pull requests, várias sugestões do que adicionar. E todas essas sugestões eram coisas que eu tinha na minha cabeça, que eu queria fazer, e simplesmente as pessoas foram lá e fizeram. Isso aqui foi, cara, assim, sensacional. Por exemplo, a parte de adicionar layout responsivo. Isso aqui é uma PR que já teve 19 interações, né? Então a gente está indo, eu vou em todos os detalhes, comentando, ajudando a pessoa a evoluir o código. Essa PR aqui que ainda falta eu adicionar meu review, mas é muito, muito massa. Até teve um comentário aqui do Evandro que ele botou The Champs mandando essa PR, tá full dopamina. Isso aqui ele usa o PR maneiro lá do Igor Halfert, muito massa esse projeto, que ele cria essa ideia como se fosse um tweet, né, um comentário da PR. E essa PR aqui ela é muito massa porque ela adiciona a lista de extensões do VS Code que eu tenho como se fossem as extensões reais do VS Code. E a pessoa consegue clicar e ver. Cara, meu cachorro tá se matando lá com o meu gato. Mas a pessoa consegue ver, basicamente, toda a descrição da extensão e clicar para instalar. Cara, isso aqui é muito, muito massa, assim. O Matheus ali mandou bem demais na construção dessa PR. E aqui tem várias outras, olha, dá uma olhada. A gente tem, por exemplo, abrir a pasta por padrão ali na esquerda, conforme qual que é o URL que está setado, né? Porque conforme a gente navega nas URLs, ele troca ali em cima, né? Navega aqui nas pastinhas, nos arquivos. Usar o Notion como CMS, então isso aqui foi uma ideia que veio aqui dos comentários do vídeo, né, do YouTube, e porque eu não sabia onde que eu ia colocar, por exemplo, o escrito, né, esse conteúdo, por exemplo, que hoje ele está dentro do código, né, o setup de desenvolvimento, o setup de game, isso aqui está dentro do código. E aí, para alterar isso aqui, né, quando eu mudar alguma coisa, fica ruim porque eu tenho que ir lá abrir o GitHub ou o VS Code, ajustar isso, enquanto que as configs, por exemplo, do VS Code, né, tanto as settings quanto as extensions, elas estão armazenadas no Gist, né, no GitHub, ou seja, só de eu atualizar esse Gist, ele já atualiza, então tá bem mais fácil. A gente tem também a parte de shortcuts, né, então a gente tem o Samuel aqui colocou algumas shortcuts e tudo mais, então isso aqui são duas PRs que se complementam, né, essa aqui do Samuel e do Gabriel, então eles até criaram uma baseada na outra, e tem várias issues, assim, ó, rolando várias discussões aqui. Ontem abriram uma issue, e é legal porque, assim, eu nem tô participando diretamente, digamos, de todas as discussões que estão rolando aqui. Tem várias que estão rolando, assim, simplesmente pela comunidade. Isso é muito massa, assim. Essa aqui é um pouco sobre a parte de trocar de forma dinâmica as cores de fundo e as cores de foreground, que é o texto, né? Baseado no tema que eu tô utilizando. Cara, isso aqui, nossa, assim, dá pra ir muito longe. Tem muita coisa acontecendo. Então eu começo por isso. Mas como eu falei, antes da gente, de eu partir pra gravação aqui no meu dia a dia, eu tô esperando uma encomendinha, digamos assim. Na verdade é só uma parte para fazer outra parte muito maior funcionar, e essa outra parte já chegou. E pra galera que curte gaming de alguma forma, vai gostar um pouquinho de ver isso aqui. Olha só, dá uma olhada no que chegou aqui em casa. Isso aqui é uma RTX 4080, é uma placa de vídeo que eu tava já olhando para comprar há um bom tempo, mas vocês sabem que desde que começou a pandemia e tudo mais, lá em 2020,
o preço das placas de vídeos disparou até pela questão de mineração, de cripto e, cara, assim, com o tempo agora as placas de vídeo, elas deram uma baixada no preço e eu falei, cara, eu vou garantir essa 4080, que é algo que eu já tava olhando há muito tempo. E agora, haja eu correr atrás de processador, porque, cara, qualquer coisa vai gargalar essa placa de vídeo, eu vou ter que olhar bastante com calma, porque a minha placa-mãe ainda é mais antiga, o chipset dela é mais velho, eu vou ter que trocar para bastante coisa, talvez, no meu computador, para conseguir aguentar os 100% dessa belezinha aí. Mas, bora lá, porque agora que eu vou dar uma respondida aqui nas PRs, depois eu quero voltar aqui pra gente conversar sobre algumas coisinhas. Tchau. Chegou a fonte, porque eu precisava de uma fonte para rodar essa placa de vídeo, que ela consome muito mais energia. Então, agora é montar para ver como é que vai ficar. Já tô aqui baixando os drivers agora, deu tudo certo na instalação, graças a Deus, aquele momento que a gente clica para ligar o computador e espera que dê tudo certo, que não dê nenhum exploda tudo. Eu ainda preciso esperar meu processador chegar, porque com certeza meu processador atual vai gargalar muito na placa de vídeo. Mas é isso, eu vou pra academia logo mais e depois eu queria conversar com você sobre um projeto que a gente lançou há pouco tempo atrás, que foi um quiz de React. Provavelmente, se você acompanha a Rocket, você deve ter visto esse projeto em algum momento. E a ideia é que eu quero te mostrar como que a gente está fazendo para otimizar algumas queries lá dentro, porque esse projeto a gente hospedou o banco de dados dele dentro do PlanetScale. O PlanetScale é um serviço MySQL de banco de dados no estilo serverless, ou seja, você paga somente pelo tanto que você escreve e quanto lê no banco de dados. Você fica muito mais próximo do custo efetivo do banco de dados dessa forma, porque quando você paga por um banco de dados em questão de memória, CPU, muitas das vezes a pessoa que faz o deploy de alguma nova funcionalidade para a aplicação, a gente acaba não tendo um grau de granularidade muito grande na hora da gente metrificar quais queries da nossa aplicação estão consumindo mais dados do banco de dados, quais aquelas estão consumindo mais processamento. E quando a gente usa um banco de dados como esse, que a gente paga literalmente pelo número de escritas e número de leituras que a gente faz dentro do banco de dados, pelo número de linhas lidas, a gente começa a olhar que algumas queries, talvez, que a gente faz ou que a gente está acostumado a fazer, elas poderiam ser muito mais performáticas. A gente começa a olhar para cache, só que isso não é um trabalho muito simples. Então eu quero te mostrar como que a gente subiu esse banco de dados no ar, como que a gente, no primeiro dia, usou 160 milhões de linhas lidas e agora, até o final do mês, a gente utilizou somente mais 30 milhões. Ou seja, no primeiro dia a gente já começou a olhar para um monte de query ali que estava consumindo dados pra caramba do banco de dados.
começamos a olhar isso em nível de insight, olhando quais eram essas queries e trabalhar em mecanismos de cache, índices e por aí vai. Eu quero dar uma olhadinha, eu quero mostrar para você como que a gente fez isso e como que a gente olhou para algumas estratégias de cache específicas e como que a gente tem que tomar cuidado na hora da gente olhar para o banco de dados perante a criação de muitos índices. Então, bora lá dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. De volta da academia, eu queria começar a te mostrar um pouquinho o que é esse app que a gente lançou um tempo atrás. E basicamente a ideia do app é ser um quiz de React. Provavelmente você já deve ter visto, então entrando em quiz.rocketcity.com.br, você vai aqui numa tela, abre só React por enquanto, que é o único que tem, inicia o quiz e aqui ele vai começar a fazer várias perguntas, né? Aqui a gente colocou para pedir e-mail porque tinha muita gente respondendo o quiz e perdia acesso ao histórico. Então dessa forma, pelo menos com o e-mail, a gente consegue criar uma conta e já deixar salvo em cookies todas as submissões de quiz para a pessoa conseguir saber qual foi a evolução dela e mais para frente, quando a gente tiver outros quizzes, ela conseguir também ter um histórico de todos os quizzes que ela já respondeu na vida. Então o e-mail ele ajuda a gente, pelo menos com essa parte. Só que aqui foi um app que a gente teve que desenvolver ele bem rápido, assim. Então eu escolhi utilizar na época basicamente um projeto em Next e a gente não construiu um back-end separado, todo o back-end foi desenvolvido aqui dentro do projeto Next. Então aqui na época ainda não tinha a versão 13 do Next, por isso que a gente não utilizou o diretório app. Eu acho que toda aplicação que for desenvolvida com Next daqui para frente, se ela for partir do total zero, vale a pena já utilizar o diretório app. Mas aqui a gente pode ver que dentro de Pages eu tenho API, e aqui dentro de API eu estou utilizando uma ferramenta muito legal que se chama TRPC. O TRPC, ele é basicamente uma ferramenta que permite a gente saber exatamente no front-end quais são as rotas que existem no back-end, quais parâmetros ela recebe. Ela poderia se assimilar muito com o GraphQL da vida. Só que eu acho que tem momentos onde vale mais a pena você utilizar um TRPC ou utilizar um GraphQL. Eu acho que não dá para resumir em poucas palavras quando você utiliza um TRPC, quando vai para REST, quando vai para GraphQL, mas aqui na Rocket basicamente a gente tem tudo em GraphQL e algumas ferramentas a gente desenvolve utilizando o TRPC e claro, tem coisa utilizando o padrão REST tradicional. A gente geralmente opta por utilizar GraphQL enquanto a gente tem times separados de back-end e front-end. Ou seja, o time de back-end constrói a API separadamente do front, o front vai lá, tem os mocks e tudo mais, mas consome essa API de uma forma separada. O TRPC, por outro momento, vale mais a pena utilizar quando, na nossa opinião, né, na minha opinião, quando o front e o back eles são desenvolvidos pelas mesmas pessoas. E eu acho que ele deixa muito mais próximo essa integração. Então, quando a gente vai utilizar um Next da vida, por exemplo, o TRPC é perfeito para isso, né? Quando a gente vai desenvolver o back-end da aplicação ali próximo. E REST, geralmente, eu gosto de utilizar quando a gente vai oferecer esses endpoints da nossa API a um meio externo, né? Eu acho que a grande maioria das APIs, ela precisa ter algum tipo de endpoint RESTful, por mais que a gente veja APIs como a própria API do Facebook, Instagram, GitHub, indo para as versões mais atualizadas utilizando o GraphQL. Então, eu até vi bastante discussão rolando nos últimos tempos aí dentro do Twitter, o pessoal xingando o GraphQL, sei lá, o pessoal adora criar hype em cima de ferramenta, né? Mas pra gente tem funcionado super bem, tanto o GraphQL quanto o TRPC, eu acho que toda ferramenta ela tem o seu espaço. Mas aqui, explicando um pouquinho como é que funciona, né? Eu tenho uma pasta server, dentro dessa pasta server, eu tenho aqui basicamente a configuração do Prisma, né? Que eu uso o Prisma para fazer a conexão com o banco de dados. E aqui dentro de Router eu tenho todas as nossas rotas da aplicação. Só que aqui no TRPC a gente não cria ela com o padrão Express da vida, né? Criando o método GET, POST e tal. O TRPC, na verdade, ele não tem essa diferenciação de métodos. Ele só tem, na verdade, a diferenciação do que é query e o que é mutation, né? Na verdade, aqui ele chama tudo de procedure, eu acho que atualmente, mas na versão que eu estou utilizando é query. E quando eu quero fazer a inserção de alguma coisa, é mutation, né? E aí, basicamente, mutation é tudo que cria, altera ou deleta alguma coisa, e query é tudo que busca de informações, muito semelhante com o que a gente tem lá no GraphQL. Outra coisa muito legal do TRPC, né? Inclusive, tem uma live aqui no YouTube da Rocket que eu fiz um tempo atrás, que é alguma coisa TypeScript, procure aí na live, é uma das mais recentes, desenvolvendo uma aplicação completa com TypeScript, alguma coisa assim. E nessa live eu mostro o TRPC mais a fundo, né? Como que ele funciona, mas ele funciona muito integrado ao Zod, né? O Zod que é uma biblioteca incrível, que eu mostro nessa live também, que é uma biblioteca muito massa para a gente fazer validação e transformação de dados. Então essas duas bibliotecas unidas, né, o TRPC junto com o Zod, traz uma produtividade enorme, uma segurança enorme na hora da gente criar novas funcionalidades e dar manutenção na nossa aplicação.
E aqui então é basicamente uma aplicação. Tu pode entender que cada mutation e cada query aqui é uma rota da aplicação. Ela faz consultas no banco de dados, né? Faz track de eventos, integração com outras plataformas. Então, como é uma aplicação, aqui eu não rodei o Generate, então ele não tem as tipagens do Prisma, mas daí vai dar erro. Mas como é uma plataforma que ela não é muito grande, ela não vai crescer muito mais do que isso, a gente optou pelo back-end integrado ao front ali, porque a produtividade foi enorme. Só que assim que a gente colocou essa plataforma no ar, um dos grandes desafios que a gente teve foi, cara, que banco de dados que a gente vai utilizar? Porque quando a gente hospeda uma aplicação Next dentro da Vercel, a Vercel ela utiliza para rodar cada rota da nossa aplicação uma arquitetura serverless, ou seja, o nosso servidor ele não fica 24 horas no ar rodando, só quando houve uma requisição, só quando tem uma requisição para qualquer rota que seja do nosso back-end, ele sobe o servidor, roda aquilo e mata a aplicação. Já falei sobre serverless em inúmeros vídeos aqui dentro da Rocket City. Só que não é tão simples a gente utilizar qualquer tipo de banco de dados com uma aplicação serverless, porque se eu pensar que se 10 mil pessoas estão fazendo requisições na minha aplicação, a Vercel vai subir 10 mil instâncias da nossa aplicação rodando simultaneamente, quer dizer que eu vou ter 10 mil conexões no banco de dados. E a maioria dos bancos de dados eles não estão prontos para receber esse tanto de conexão. Geralmente eles podem receber um tanto muito grande de query e mutations, né? Ou melhor, queries dentro, já estou confundindo as coisas, um tanto de queries dentro do banco de dados, mas em número de conexões eles não estão prontos para lidar com isso. Por isso existem vários bancos de dados novos, né, como não tão novos necessariamente, mas a Aurora Serverless da Amazon, o DynamoDB, ou se você for para serviços, você tem Upstash, PlanetScale, o Neon, né, que é para Postgres, o PlanetScale para MySQL, o Upstash para Redis, que são bancos de dados que têm esse controle, né, esse pooling de conexões que a gente fala, que é basicamente ele consegue evitar com que a gente tenha várias conexões sendo feitas com o banco de dados e centralizar isso em menos conexões. Isso é bem legal, funciona muito bem, e aqui a gente optou por utilizar o PlanetScale, porque na minha opinião, para banco relacional hoje é o banco que a gente tem, o serviço de banco de dados que a gente tem mais estável, e eles têm umas features muito legais lá dentro. Eles têm uma feature, por exemplo, aqui até mostrando, né, um pouquinho de como que está o PlanetScale aqui do quiz. A gente consegue medir todos os insights do que está acontecendo dentro do quiz, quantas linhas a gente já leu, quantos registros a gente leu, quantos registros a gente escreveu, storage. E outra coisa muito legal é que ele tem um sistema de branches que funciona exatamente como no GitHub. A gente consegue ter várias ramificações do nosso banco de dados para que a gente consiga criar ambientes de preview isolados, como se fossem ambientes de staging, por aí vai, né? Então, imagina que uma pessoa está adicionando alguma feature dentro da aplicação que cria uma nova tabela ou modifica uma tabela existente e essa pessoa quer testar essa feature, quer mostrar para outras pessoas, ou seja, criar um ambiente de preview. Com o PlanetScale a gente consegue, como se fosse, né, realmente fazer uma ramificação do nosso banco de dados principal, subir essas alterações nessa ramificação e assim que estiver pronto, assim que a gente testou e está tudo validado, a gente cria uma deploy request, que é exatamente como se fosse uma pull request, né? Então a gente cria pull request aqui dentro do PlanetScale para fazer o merge desses dois bancos de dados, né? O banco de dados ali que a gente está testando com o banco de dados de produção. Mas uma das coisas mais legais do PlanetScale, na minha opinião, é essa abinha aqui de insights, que foi o que fez a gente conseguir perceber bastante gaps de performance e de otimização que a gente tinha ali dentro do banco de dados, e aí a gente começou a trabalhar. Essa abinha de insights aqui, ela mostra, se você estiver no plano free, somente das últimas 24 horas, por isso depende de como você quiser analisar esses dados, você vai ter que mudar isso, né, pagar ali e tudo mais. E você pode olhar principalmente dados de latência, quantas queries estão sendo feitas por segundo, linhas lidas, linhas escritas e por aí vai. Por que essa aba aqui de Insights ela foi tão importante para a gente, né? Nesses novos bancos de dados, né, nessa nova era de bancos de dados por serviço que a gente está caminhando, a gente, né, bancos de dados que seguem esse modelo de precificação serverless, que é você pagar por uso e não por tempo que aquele banco de dados está no ar ou por recurso, memória, processador. Aqui você não configura memória, processamento, nem nada disso. Você paga literalmente somente pelo tanto de linhas que você lê do banco de dados e tanto de linhas que você escreve no banco de dados. Só que no tanto de linhas que você lê do banco de dados, é muito importante entender que não necessariamente o número de linhas que são retornadas de uma query no banco de dados é exatamente o número de linhas que você leu. Muitas vezes, quando a gente vai escrever uma query para o nosso banco de dados, seja um banco de dados relacional ou não relacional, dependendo da forma com que a gente cria aquela query, dependendo dos índices que a gente tem, dependendo das condições que a gente coloca, o nosso banco de dados ele pode, por exemplo, facilmente ler 10 mil registros, porém retornar apenas 10.
quando a gente vai utilizar um limit, por exemplo, ou quando a gente faz um where, por exemplo, lá dentro em um campo que não tem um índice. O banco de dados ele não consegue literalmente tocar apenas nas linhas que a gente está querendo buscar. Então, o Planet Scale é muito legal, não só o Planet Scale, porque ele exige da gente começar a olhar mais para a performance, para a otimização das queries, para tudo que a gente faz no banco de dados, porque ele mostra para a gente exatamente aqui dentro da aba Insights o número de linhas que foram tocadas, ou seja, rows red, né? E o número de linhas retornadas. Ou seja, vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa query aqui. Essa query aqui, tá? Descarta ela porque ela é só uma query que a gente roda dentro de um relatório para criar um dashboard e tudo mais, por isso que ela toca em tantas linhas. Não tem problema especificamente nesse momento, mas é algo que a gente vai olhar mais para frente. Mas olha só, por exemplo, essa query aqui, ó, ela tá batendo em 149 mil registros do banco de dados, porém apenas 2 registros estão sendo retornados. Então a gente começa a olhar para isso e a gente começa a perceber que, cara, tem coisas que a gente pode melhorar ali dentro. Outra coisa, por exemplo, que é a query que a gente vai explicar um pouquinho de como que a gente poderia otimizar, que é o que eu quero trazer aqui nesse vlog, um pouquinho de otimização, entender um pouquinho de cache, como que você pode melhorar a performance da sua aplicação, é essa query aqui. Por que essa query aqui me preocupa mais com que essa primeira query aqui em cima? Porque essa primeira query aqui, por mais que ela tenha tido 1 segundo de latência, ela foi executada uma única vez nas últimas 24 horas. Porque essa é uma query que, como eu falei, que ela é executada para relatórios de dados. Já essa query aqui embaixo, ela foi executada 64 vezes. 64 vezes, ela retornou 470 mil, ela bateu em 470 mil linhas e retornou apenas 64 linhas. O que eu posso entender disso, né? Não é que bateu 470 mil linhas a cada vez que ela foi executada, mas não, todas as vezes que ela foi executada, né, somando todas as vezes que ela foi executada, ela bateu em 470 mil linhas no banco de dados, porém retornou apenas 64 linhas. E aqui, se a gente for fazer um cálculo bem rápido, né, 472 dividido por 64, cada vez que ela está batendo no banco de dados, ela está batendo em 7.300 registros. Ou seja, isso aqui me preocupa muito mais, porque é uma query que está executando muito mais vezes durante as últimas 24 horas do que aquela outra lá. E aqui eu consigo saber exatamente qual query que está sendo executada e eu consigo depois buscar isso dentro da aplicação. Posso clicar aqui na query para fazer um explain, né? Exatamente conseguir colocar as variáveis, entender o que ela está batendo, né? Então isso aqui é muito legal e ajudou a gente a entender vários problemas de performance que a gente tinha aqui dentro e começar para trabalhar. Agora eu quero te mostrar rapidinho aqui, fazer um desenho com você sobre um problema de performance que a gente já resolveu com cache, um outro problema de performance que é esse aqui, como que eu acho que eu vou resolver ele, e aí eu, claro, quero suas opiniões aqui embaixo no comentário de como que você resolveria esse problema, mas deixa eu te mostrar um pouquinho de qual que é a problemática. Basicamente, houveram 2 queries, assim que a gente colocou essa aplicação no ar, que já começaram a ser mais latentes, digamos assim, e a query estava totalmente associada com a página de resultado. Deixa eu ver até se eu tenho aqui acesso à página do meu resultado. Submissions... talvez essa aqui? Exatamente. Isso aqui foi quando eu fiz o quiz de React. E essa página aqui, ela tem uma informação muito importante, que é a comparação do meu nível em relação aos outros usuários. E mostrar essa informação aqui em tela exige a gente 2 coisas. Primeiro, para eu saber como que o usuário que chegou no fim do quiz está em relação aos outros usuários, eu preciso saber, primeiramente, quantos usuários já fizeram um quiz, quantos usuários tiveram a nota inferior à minha, e com isso eu consigo fazer uma regra de 3. Eu consigo saber qual que é o conjunto todo, o 100%, que é todas as pessoas que fizeram o quiz, consigo saber o percentual de pessoas que tiraram uma nota inferior à minha, e assim eu consigo determinar o quão acima eu tô das outras pessoas. E essas 2 queries, elas são feitas exatamente aqui no Submission Session, se eu não me engano. Aqui embaixo em Result. Aqui dentro, olha só, eu tenho uma... Aqui, ó, eu tenho basicamente uma função, né, basicamente uma variável quiz applicants amount. Essa variável ela já está utilizando uma função nova que a gente criou já para acelerar, né, otimizar um pouco isso, que se chama fetch from cache. Eu já vou falar um pouquinho o que faz essa função, mas o que tu pode ver aqui dentro é que essa função ela vai no banco de dados
e busca o número total de submissões, que são respostas ao quiz, com o ID do quiz específico e que o resultado não é nulo, ou seja, que a pessoa foi até o final do quiz. Para a gente saber exatamente quantas pessoas responderam esse quiz específico aqui, que no caso é o quiz de React. Logo depois, a gente faz uma outra query que ela busca todas as submissões no mesmo quiz, porém com o resultado menor do que a nota que eu tirei. Ou seja, se aqui eu trago o número total de pessoas, imagina 100 pessoas responderam o quiz, e aqui me retorna 68, ou seja, tem 68 pessoas que tiveram uma nota inferior à minha, inferior ao resultado desse usuário, quer dizer então que eu estou 68%, né, ou 69%, melhor do que as outras pessoas que responderam o quiz. Então, com essas duas informações, eu faço um terceiro cálculo aqui, que é o Better Than Percentage, que ele basicamente faz essa regrinha de 3. Então, ele pega o número total, o número de pessoas que tiraram um resultado menor do que o meu, multiplica por 100, dividido pelo número de pessoas que aplicaram ao quiz, menos 1, porque a pessoa que acabou de responder também conta como uma pessoa que aplicou, né? Então, o menos 1 aqui é para tirar a pessoa atual que respondeu esse quiz. Então, e aqui eu retorno esse resultado e tudo mais. Só que aqui eu queria explicar um pouquinho a estratégia de cache que a gente utilizou, porque a estratégia de cache aqui ela é bem diferente. Porque vamos pegar, por exemplo, nesse caso aqui, deixa eu até fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Nesse primeiro caso aqui que a gente precisa pegar e salvar essa informação de quantas pessoas fizeram o quiz, isso aqui é muito mais fácil o cache, porque ela tem pouca parametrização. Então, geralmente a gente usa, né, você pode salvar o cache nada mais é do que uma forma da gente pré-armazenar o valor de algo e reutilizar aquele valor por várias vezes antes de ter que recalcular aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que 300 pessoas responderam o quiz dentro de 1 minuto, né? Será que faz sentido eu, todas essas 300 vezes, recalcular o número total de submissões que teve? Talvez lá no começo, quando a gente tinha poucas respostas para o quiz, né? Aí, realmente, porque vai mudar muito rápido. Mas pensa numa base de amostragem muito maior. Imagina que 1 milhão de pessoas responderam o quiz. Será que faz sentido, nas últimas 300 que responderam, eu recalcular toda vez? Será que vai dar um percentual tão diferente assim, eu recalcular isso aqui cada vez que alguém chega no final do quiz? E, na verdade, não, né? Isso aqui, na verdade, não faz sentido a gente precisar recalcular toda vez, por isso que a gente pode armazenar num cache. Então, o que acontece é, hoje nós temos o banco ali da aplicação, que é o MySQL, nós temos o nosso app, e quando o nosso app vai bater no banco para buscar o resultado, a cada final do quiz, isso aqui leva um tempo para o banco trazer ainda mais, porque isso aqui bate em muitos registros, ele busca todas as pessoas que terminaram o quiz. Então, imagina que o nosso MySQL aqui retorne 100 mil dados. Perfeito, então 100 mil pessoas terminaram o quiz. Só que o que a gente está fazendo aqui agora é, nós criamos um terceiro carinha aqui, que é um Redis, que é um banco de dados chave-valor, né, para ser acesso mais rápido, mais performático, para a gente armazenar essas informações. E agora, quando essa informação é carregada dentro de um período aqui de 8 horas, a gente salva isso no Redis, como por exemplo, o quiz, o ID do quiz, por exemplo, React, e o total de pessoas que fizeram esse quiz. Então a gente salva isso no Redis, por exemplo, o número ali 100 mil. Quando a próxima pessoa que terminar o quiz bater aqui na mesma rota de resultado, ao invés dessa rota bater no banco de dados MySQL, se tiver ainda dentro daquelas 8 horas configuradas, isso aqui agora vai bater dentro do Redis. E o Redis, ele é muito mais rápido, porque ele não vai precisar buscar em todos os registros do banco de dados a contagem, porque ele já tem essa contagem armazenada, a gente vai buscar exatamente apenas essa informação. Ou seja, de 8 em 8 horas, a gente expira essa informação no Redis e a próxima pessoa que responder, a gente recalcula o total de respostas que a gente tem no Redis. Só isso aqui já diminuiu drasticamente o número de queries que a gente fazia para o banco de dados. Porém, quando a gente vem para essa outra query que a gente tem aqui embaixo, aqui já começa a complicar um pouquinho, porque como eu falei, aqui em cima a gente tinha pouca ou nenhuma parametrização, a gente tinha apenas o ID do quiz. Só que aqui embaixo, nessa query aqui, a gente tem que levar em conta que eu estou querendo buscar apenas resultados que estão com o score abaixo do meu.
Ou seja, se eu tirei um score de 180, eu estou buscando todos os registros na tabela, todas as submissões de quizzes que tiveram resultado até 180. Só que armazenar isso aqui no cache seria bem mais desafiador do que da outra forma que a gente fez. Porque dessa forma aqui, se a gente tentar criar a mesma estrutura, a gente tem um Redis da vida, nós temos o nosso app e nós temos um banco MySQL. Perfeito. Quando a nossa aplicação bate lá no MySQL e a gente vai buscar o resultado, a gente fala, opa, olha só, o MySQL me trouxe 7.000 registros. Só que esses 7.000 registros, eles estão parametrizados. Eles não são literalmente uma informação que vai ser igual para todos os usuários. Porque se esse usuário aqui tirou uma nota 180, são 7.000 registros. Agora, o próximo usuário que acessar a nossa aplicação e tirar uma nota, sei lá, 140, o número de registros, por exemplo, vai ser 4.000. Vai ser diferente. Ou seja, um dado aqui agora ele é parametrizado. É muito mais difícil a gente trabalhar com cache quando essa informação ela é parametrizada, quando ela é dinâmica, quando ela não é igual para todos os usuários. E aí a gente pensou, cara, como é que a gente conseguiria, da mesma forma que isso aqui é parametrizado, aproveitar o Redis para conseguir fazer um cache disso? E aí a gente foi pensando em várias estratégias, e aí o Joseph ele veio com essa estratégia da gente conseguir armazenar em ranges. E eu já vou explicar o que é isso, e aí queria também que você comentasse aqui embaixo qual estratégia agora, antes de você ver a nossa estratégia, qual estratégia você seguiria para conseguir melhorar essa query aqui e otimizar ela para que a gente faça menos operações no banco de dados ou que bata em menos registros. E aqui o que a gente vai fazer basicamente, né? A gente ainda não colocou isso em prática, mas lá dentro do nosso Redis, ao invés da gente simplesmente salvar uma informação única, como por exemplo, todas as pessoas que fizeram um quiz com esse ID são 7.000 pessoas, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? Para cada ID de quiz, então, por exemplo, o quiz de React, a gente vai salvar dentro do Redis ranges, então, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 e assim vai até 100. E aqui a gente armazena quantas pessoas tiraram notas nesses intervalos, específicos nesse intervalo. E aqui não é exatamente de 0 a 10, quer dizer, de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 30, de 0 a 40, de 0 a 50, ao invés de ser de 0 a 10, 10 a 20, porque fica mais fácil a gente calcular dessa forma aqui. Se uma pessoa tirar uma nota, por exemplo, de 170 no quiz, eu vou lá no Redis, ou melhor, eu bato no MySQL primeiro, se isso não tiver salvo no Redis ainda. O MySQL me retorna, olha, tem 7.000 pessoas que tiraram nota abaixo de 170. Eu vou lá no Redis e gravo, olha, de 0 a 170 tiveram 7.000 pessoas. Perfeito. Quando outro usuário tirar, por exemplo, uma nota nesse mesmo range, que é de 170 até 180, eu vou no Redis e busco a mesma informação. Ou seja, eu tenho intervalos de cache. Se uma outra pessoa tirar uma nota, por exemplo, 140, isso aqui vai continuar batendo no MySQL, que vai trazer, olha, a gente teve 3.000 pessoas que tiraram uma nota até 140. E eu gravo no Redis que de 0 a 140 tiveram, então, 3.000. Se uma pessoa ou qualquer outra pessoa tirar uma nota no intervalo de 140 até 150, a gente reutiliza os mesmos 3.000 dessa informação para retornar lá para o front-end, né, para o Next, calcular qual que é o percentual, então, de pessoas que finalizaram esse quiz até aquela pontuação. Então, essa aqui é basicamente a estratégia que a gente está seguindo especificamente para essa parte do quiz. Mas isso aqui, cara, abre portas para a gente pensar em muitas outras coisas, assim. E abre portas para a gente discutir muita coisa, porque eu vejo muita gente que, na hora de pensar em otimização de back-end, a primeira coisa que vem à cabeça são índices no banco de dados. E se você nunca trabalhou com índices no banco de dados, os índices, eles são basicamente formas da gente criar rotas, né, aliases, digamos assim, né, atalhos para os nossos dados. Então imagina, por exemplo, que você tenha uma tabela de usuários e essa tabela você tem lá o ID do usuário, tem o nome, tem o e-mail. Quando você vai fazer, por exemplo, um where dentro desse banco de dados e você quer buscar um usuário que tem um e-mail específico, o que o banco de dados faz ele vai percorrendo cada uma das linhas até encontrar uma que tem o e-mail exatamente com aquele que você está procurando. Ou seja, isso aí é uma busca
lenta, de certa forma, porque o banco de dados ele tem que passar registro por registro até encontrar aquele e-mail específico. Quando a gente cria um índice, é como se a gente invertesse, a gente estivesse criando um objeto dentro do JavaScript em que a chave é o e-mail. Então eu tenho, por exemplo, Diego@RocketCity, e aqui o restante dos registros, dos dados, que eu posso escolher quais dados eu quero salvar dentro do meu índice. Ou seja, quando eu quero buscar um usuário com algum e-mail específico, com a própria chave aqui já é o e-mail, é só eu buscar exatamente aquele dado específico. Eu não preciso ficar buscando em cada registro para ver se algum tem aquele e-mail. Só que os índices, de certa forma, a gente tem que entender que eles são perigosos, porque da mesma forma que eu trago mais facilidade e mais performance na hora de buscar no meu banco de dados, eu aumento o armazenamento de uma forma talvez até perigosa, porque cada vez que eu crio um índice, principalmente esses índices que replicam todas as informações do usuário aqui dentro, eu estou quase que duplicando o tamanho de storage de cada tabela que tem índice no meu banco de dados. Se uma tabela tiver 4 índices, eu estou basicamente quadruplicando o tanto que aquela tabela usa de storage dentro do banco de dados. Então a gente tem que cuidar, porque na hora que a gente vai pensar em otimização de aplicações, a gente tem que ficar quase que numa linha muito tênue entre o que eu consigo otimizar sem mudar nada, ou seja, eu só consigo melhorar a nível de código, porque o código está ruim, né? Então eu posso fazer alguma coisa com paralelismo, posso evitar fazer alguma query, uma informação que está sendo exibida eu posso remover porque ela não é tão útil. O que eu posso colocar de índice no banco de dados e o que eu posso fazer de cache. São 3 coisas, basicamente, que eu acho que todo mundo que está trabalhando com back-end precisa ter noção dessas 3 coisas. Primeiro, a gente tenta buscar otimizar o nosso back-end sem precisar criar novos índices, sem precisar fazer qualquer tipo de cache, porque cache também é perigoso e abre portas para a gente ter que lidar com muita coisa ruim, né? Se a gente fizer de uma forma mal feita o cache. E se a gente quiser botar cache em tudo, né? Porque daí não faz muito sentido nem você ter um banco de dados, se você está colocando cache em tudo que você tem, né? E também a gente olhar, então, primeiro para como a gente otimiza a aplicação, sem precisar ficar criando essas coisas, depois o que a gente consegue resolver de uma maneira mais legal, utilizando os tipos de índices que a gente tem disponível em cada banco de dados tem vários tipos disponíveis diferentes, quais dados a gente vai armazenar dentro do índice, e terceiro, o que a gente consegue cachear dessas informações. E agora a gente está basicamente colocando isso no ar, e a gente ter acesso a um banco de dados que traz para a gente essas informações é muito melhor, porque você consegue trabalhar mais perto da resolução de problemas específicos, de queries específicas. E aí é uma outra discussão que eu acho super interessante, que eu acho que seria legal levantar aqui, que aonde que você acha, eu queria que você deixasse aqui nos comentários, aonde você acha que acaba o trabalho de um desenvolvedor ou de uma desenvolvedora? Qual que é o momento final de uma task? Aonde que a gente pode entender que uma task realmente foi concluída? Será que é no momento que ela foi para produção? Ou será que, por exemplo, se uma task foi para produção e a gente observou que algumas queries que foram junto com aquela task, por exemplo, são mal otimizadas, poderiam estar muito melhor escritas? Quem que vai ver isso? Será que é a mesma pessoa que desenvolveu? Ou será que é uma outra pessoa mais sênior que vai ter que pegar isso para resolver? Por isso eu queria levantar essa discussão com a sua opinião aqui embaixo. Em que momento uma task acaba realmente de uma pessoa que está desenvolvendo alguma nova feature para a aplicação? E é isso, eu vou ficando por aqui e valeu, tchau!